Quando a gente fala que a literatura infantil é importantíssima para a criança, para a vida dela, não só para a vida, mas também para o processo de leitura e escrita dela, pode trazer muitas dúvidas para os pais, principalmente quando se fala que esse acesso à literatura, aos livros, a interação, o contato com os livros precisa ser desde muito pequenininhas, desde bebês, desde quando a criança está na barriga da mãe. Gera muitas dúvidas, né? Muitos pais se perguntam como isso é possível, né? Porque o bebê sendo tão pequeno, não sabendo o que significa um livro, não sabendo falar, como é que essas histórias vão alcançar essa criança. E mesmo aquela criança que já é grande, que já é até uma leitora fluente, não se interessa pelos livros de jeito nenhum, não quer saber de histórias, quer saber de brincar com outras coisas, enfim. Como é possível que o livro, que as histórias do livro alcancem essas crianças, esses bebês? Pode ser que você viva isso aí na sua casa, que você tem um filho muito pequenininho, um bebê, e aí quando você começa a ler um livro para ele, ele bate a mãozinha no livro, ele rapidamente se interessa por outra coisa, fica balbuciando, parece realmente não estar interagindo com o livro e nem com a história. Ou se o seu filho já é maior, né, como eu disse, já é um leitor fluente, não quer saber de livro de jeito nenhum, aí você tem medo, né, que se você ficar insistindo, ele vai tomar uma aversão pelo livro e as coisas vão piorar. Isso pode acontecer, né, aí na sua casa, você pode sim ter esse medo, ter essa angústia, mas eu quero te falar uma coisa muito importante. A criança, desde pequenininha, desde bebezinha mesmo, quando ainda não sabe falar, quando está engatinhando, quando ela começa a ter esse contato com o livro, a ter acesso com o livro, a ter interação com o livro de qualidade, ela começa a se familiarizar com procedimentos que são próprios da leitura. Então, passar páginas, apreciar as ilustrações, começar a ver que a escrita é da esquerda para a direita, e mais, ela começa a desenvolver o gosto pelas histórias, pelo livro, e quando ela começar a nomear aquele objeto, a referência dela vai ser uma referência de motivação, de inspiração, de prazer, de gosto por aquele objeto e pelo conteúdo daquele objeto. E mesmo aquelas crianças maiores que demonstram muito desinteresse pelos livros, pelas histórias, não querem saber de jeito nenhum, elas podem sim se encantar pelas histórias, por esse universo, com a sua mediação. E mais, as pesquisas mostram que desde lá na vida uterina o bebê já ouve a voz da mãe. Então, quando a mãe tem essa prática de ler para a criança, essa prática se estende, continua depois que a criança nasce, e olha o quanto a criança ganha, o quanto a mãe ganha, já começando desde que a criança vem ao mundo, ler histórias para ela. Bom, e você pode, com ações muito simples, aí no seu dia a dia com seu filho, começar a desenvolver esse gosto pelas histórias lidas, pelos livros que encantam muito as crianças e aos adultos também. Bom, então primeiro, disponibilize livros para o seu filho. Livros, mesmo se ele for bebezinho, criança maior, deixe os livros pela casa para ele poder ler, para ele poder interagir, para ele tocar, para ele passar as páginas. Deixe o seu filho explorar o livro, ele e o livro, esse contato com o livro, apreciar livros de qualidade, livros que tenham boas histórias, narrativas consistentes, que tenham boas ilustrações, ilustrações que não sejam enfeites, que contribuam para a narrativa, livros que tenham assinatura, que por trás daquela história tenha um autor, que por trás daquelas ilustrações tenha um autor também, né? Tenha quem fez, que se responsabilize por aquela narrativa, por aquelas ilustrações. Então, disponibilize bons livros para o seu filho. E segundo, seja mediadora. Isso mesmo, seja uma ponte entre o livro e seu filho. Então pegue o livro, leia a história para o seu filho, peça para o seu filho ler se ele já for um leitor, ouça o seu filho lendo aquela história, converse sobre a história, enfim, mostre esse universo maravilhoso para o seu filho, esse universo que fala de alegrias, de tristezas, de diversão, que faz rir, que faz chorar.
que o seu filho pode gostar, que o seu filho possa não gostar, porque a literatura infantil possibilita tudo isso para a criança e para o adulto também, porque você vai ver que você também vai se encantar pelas histórias. Então não perca tempo, o seu filho pode sim ser um leitor pleno, um leitor investigativo, curioso, criativo, que goste e saiba escolher boas histórias, e ele conta com você. Eu deixei aqui, não sei se está em cima ou se está embaixo, um link para você ver, para você conhecer mais o Clubinho da História, que vai te ajudar muito nesse processo de conhecer boa literatura infantil. Então, um grande beijo para você. Vai lá, conheça mais sobre o Clubinho da História. Tchau, tchau!